Começando mais um react aqui no Planeta do Conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Biólogo Gabriel. Hoje nós vamos reagir ao vídeo daquela, né? O lobo cinzento que desafia a natureza aqui do História Selvagem. Então, acabaram de chegar, já vão se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa muito like nesse vídeo para ajudar no nosso engajamento. Bora reagir. No extremo norte da Rússia, onde o vento uiva incessantemente e o frio corta como lâminas afiadas, a tundra parece interminável. Uma vastidão desolada, coberta por neve, onde a vida resiste apenas por pura teimosia. Entre as sombras desse cenário implacável, existe uma criatura tão misteriosa quanto o próprio inverno. Aquela, o lobo gigante. Um animal de proporções quase míticas. Seus olhos, frios como a terra que habita, guardam segredos de uma existência entre o selvagem e o desconhecido. Ele domina seu território com uma presença que desafia qualquer predador, qualquer homem. Mas o que torna aquela tão especial? Como uma criatura de tamanha grandiosidade surgiu? Como ele chegou a ser criado por um homem? Esta é a história de aquela, o lobo gigante, e sua jornada para se tornar um dos lobos mais conhecidos e enigmáticos do mundo. No coração da implacável tundra russa, onde o silêncio é interrompido apenas pelo farfalhar do vento, Andrei Musienko fazia uma de suas jornadas habituais. Um explorador experiente, ele conhecia bem os perigos daquela terra congelada, mas naquele dia, algo diferente chamou sua atenção. Entre o rugido distante da tempestade de neve, Andrei ouviu um som frágil e inesperado, o choro de um filhote. Ele seguiu o som até encontrar, em meio ao branco imaculado, um pequeno lobo. Era aquela, frágil, assustado, com a pelagem negra contrastando com o gelo ao redor, o filhote parecia ter sido abandonado pelo destino. Sozinho, suas chances de sobrevivência eram quase nulas. Andrei, com o coração apertado, tomou uma decisão que mudaria sua vida, e a de aquela, para sempre. Aquele ambiente selvagem não perdoava, mas ele não podia deixar o pequeno lobo à própria sorte. Em um momento de empatia que transcendeu a lógica, Andrei pegou o filhote em seus braços e o levou para casa. A decisão de resgatar aquela não era simples. Ele sabia que no coração de todo lobo havia um instinto incontrolável. Mas havia algo naquele filhote, algo que Andrei não conseguia ignorar. Assim, naquele dia, em meio ao gelo da tundra, uma conexão profunda foi formada entre homem e lobo, dando início à extraordinária história de aquela. Os primeiros meses de aquela com Andrei foram cheios de descobertas e desafios. O pequeno filhote, que uma vez chorava de medo no frio, começou a florescer sob os cuidados de seu novo protetor. Andrei, um homem acostumado à solidão da tundra, agora tinha uma companhia inesperada. Ele via aquela crescer com uma mistura de orgulho e fascínio. A cada dia, o lobo ganhava força e confiança, tornando-se uma figura majestosa e impressionante. No entanto, mesmo enquanto crescia sob a proteção de Andrei, aquela nunca perdeu completamente seus instintos selvagens. Havia momentos em que seus olhos brilhavam com uma intensidade primitiva, uma lembrança de que por mais que Andrei o alimentasse e cuidasse, ele ainda era uma criatura das vastidões gélidas do norte. A relação entre os dois era profundamente emocional. Andrei entendia que aquela nunca seria completamente domesticado, e talvez fosse exatamente isso que tornava. Então, gente, o que acontece? Os animais selvagens não são iguais aos domésticos, né? Tem aquela preocupação, porque o que acontece? Por mais que você pegue, né, um filhote de animal selvagem, né, desde muito cedo, já começa a domesticar ele, gente, ele não vai ficar 100% domesticado igual um animal doméstico, porque ele ainda vai ter os instintos selvagens, entende? Então, por isso que pode dar muito problema futuramente, alguém pode acabar se machucando, então tomem cuidado, gente. Animais selvagens, tem que ter muito treinamento, não só pegar um animal desde filhote, tem que ter alguém especializado nisso, né, em adestramento, enfim, em domesticação, mas é uma coisa complicada. 100% doméstico ele vai ficar? Não, porque ele é um animal selvagem, ele sempre nasce com instinto selvagem, sempre vai tê-los, entendeu? Ele sempre vai ter um comportamento diferenciado em relação aos animais 100% domésticos. Sua conexão tão especial. Havia um respeito mútuo, uma admiração que só pode existir entre dois seres que entendem as forças maiores que moldam suas vidas.
Mesmo assim, aquela estava se tornando algo além do comum. Seu tamanho ultrapassava o de qualquer lobo que Andrei já havia visto. A cada ano, ele se tornava mais forte, mais rápido, mais imponente. As brincadeiras de filhote deram lugar a caçadas instintivas, onde aquela mostrava que, apesar de ser criado por um humano, a selvageria ainda corria em suas veias. Essa dualidade, a luta entre a domesticidade e o instinto selvagem, criou uma tensão constante na vida de Andrei. Ele amava aquela, mas sabia que um dia... Olha o tamanho, gente, do lobo perto do ser humano. Vocês acharam que fosse um animal menor? Eu também achei que fosse. Eu achava que lobo tinha o tamanho do husky siberiano. Mas não, gente, olha o tamanho do lobo, gente. Esse é um tamanho, assim, de um lobo grande, né, de grande porte. Mas, gente, um lobo normal ficaria tipo aqui, assim, né? É grande, o animal é grande. Tá? Não vão achando que lobos são do tamanho dos cães normais, gente. Lobo cinzento é o maior canídeo do mundo. Tá? Então ele fica de fato muito grande e a mordida é muito mais forte do que um canídeo normal, né? Então não tem essa comparação aí, tá? Vocês veem o Kangal, vocês veem o Alabá, vocês veem o Pitbull, o Rottweiler, Doberman, Dogo argentino, Pastor alemão e por aí vai. Gente, muita gente pensava que lobo era o tamanho do pastor alemão. Ah, é um pastor alemão selvagem que anda em bando. Não, vocês estão muito enganados, gente. Olha o tamanho dessa fera. O lobo poderia escolher seguir seu caminho selvagem, longe das mãos humanas. Essa reflexão sobre os limites do relacionamento entre humanos e animais tornou-se parte do mistério que cercava aquela. Ele não era apenas um lobo criado por um homem. Ele era a encarnação de algo muito maior, o eterno conflito entre o homem e a natureza indomada. Aquela não era apenas um lobo, ele era um fenômeno. À medida que crescia, sua estrutura física chamava a atenção por onde passava. Em comparação com outros lobos da sua espécie, aquela era uma verdadeira exceção. Ele se destacava por sua altura imponente e musculatura robusta, que o tornava quase mítico. Enquanto um lobo cinzento adulto costuma medir cerca de 66 a 81 centímetros na altura do ombro, aquela ultrapassava esses números com facilidade, se aproximando de 1 metro. Cientificamente, o crescimento incomum de aquela pode ser atribuído a uma combinação de fatores. A genética desempenha um papel crucial, é claro. Em estudos sobre lobos, foi observado que a seleção natural pode levar a variações significativas no tamanho e na força. No caso de aquela, essa predisposição genética, aliada a uma dieta rica e balanceada e ao ambiente que incentivava a atividade física constante, pode ter contribuído para seu crescimento notável. Além da genética, o ambiente também tem seu impacto. A tundra russa, com suas duras condições climáticas e desafios de sobrevivência, pode ter moldado aquela em um ser robusto. Os lobos que sobrevivem nessas condições se tornam caçadores astutos e implacáveis, adaptando-se para enfrentar o frio e a escassez de alimentos. O ambiente selvagem ensina duras lições sobre a sobrevivência, e aquela era um aluno excepcional. Ao longo da história, houve relatos de lobos gigantes em várias regiões do mundo, como os lobos de Haida-Gwaii, no Canadá, e os lobos árticos da Groenlândia. Olha só, eu devo estar ficando maluca, mas não por esse vídeo, porque essa pode ser a última chance. No entanto, poucos conseguiram atingir as proporções que aquela apresentou. Essas comparações despertam a curiosidade sobre o que é possível quando as condições certas se encontram e como a natureza, em sua beleza crua, pode gerar criaturas que desafiam a nossa compreensão. Aquela, com seu tamanho descomunal e força impressionante, se tornou uma representação viva da força da natureza. Ele não era apenas um lobo gigante. Ele era um lembrete do quão misteriosa e maravilhosa a vida selvagem pode ser. À medida que a presença de aquela na vida de Andrei se tornava mais proeminente, suas aventuras começaram a capturar a atenção de pessoas ao redor do mundo. Fotos e vídeos do lobo gigante, com sua aparência única e comportamentos fascinantes, começaram a se espalhar como fogo nas redes sociais. A internet, um vasto oceano de curiosidade e fascínio, encontrou em aquela um ícone. O tamanho impressionante de aquela e seu olhar penetrante atraíam seguidores, mas era a conexão emocional entre ele e Andrei que realmente tocava o coração das pessoas. Momentos íntimos, como as brincadeiras na neve ou os passeios pela tundra, eram compartilhados com legendas que falavam sobre a amizade entre humanos e animais.
Os comentários eram repletos de amor e admiração, e a hashtag Aquela Viral logo se tornou um fenômeno. Essa viralização trouxe um novo tipo de curiosidade. Pessoas de todas as idades começaram a se perguntar sobre a vida dos lobos, sua ecologia e seu papel no ecossistema. Debates sobre a relação entre humanos e vida selvagem surgiram, impulsionados pela imagem de Aquela. Ele não era apenas um lobo gigante. Ele se tornava um símbolo das complexas interações entre as espécies e a importância da conservação. Com isso, Aquela não só trouxe alegria e inspiração a milhões, mas também estimulou discussões importantes sobre a preservação dos lobos e seu habitat. Em um mundo cada vez mais distante da natureza, sua presença nas redes sociais serviu como um lembrete do que está em jogo, não apenas para os lobos, mas para toda a vida selvagem. O fascínio pelas proporções de Aquela se tornou uma porta de entrada para um entendimento mais profundo sobre a importância de proteger essas criaturas majestosas e os ecossistemas que elas habitam. Aquela, o lobo gigante, havia se tornado uma verdadeira sensação global, e sua história ressoava em cada canto do mundo, despertando uma nova apreciação pela vida selvagem e seus mistérios. O lar de Aquela é uma maravilha da natureza, uma vasta tundra que se estende até onde os olhos podem ver. Essa região do extremo norte da Rússia é um dos lugares mais hostis e ao mesmo tempo belos do planeta. Vocês percebem que a tundra, ela é uma vegetação bem parecida com a taiga, né? A floresta de coníferas, boreal, essas que estão lá para a Europa, né? Para o norte da Europa, leste europeu, pega ali na Rússia, né? Na Ásia, na Sibéria, nesses locais onde o clima é temperado, né? É um clima que não é tão quente e quando é inverno mesmo, gente. O inverno pega de jeito lá, hein? E vocês veem. Ela ficaria parecendo muito com os pampas gaúchos, né? Cheio de pinheiros, né? De gimnospermas, tá? De árvores grandes que só produzem, né, sementes, ainda não conseguem desenvolver flores e frutos, né? Essas araucárias, esses pinheiros, né? Os eucaliptos, existe a sequoia, existem várias árvores que são gimnospermas. É esse tipo de vegetação, né? De coníferas, aí que vocês veem, de taiga, de tundra, de floresta boreal. O que acontece? É uma vegetação desse estilo do pampa gaúcho quando está no verão. Aí quando vai pro inverno começa a vir gelo, neve, essas coisas. É gelado, gente, é frio. Mas não é tipo um local inóspito, um local extremamente complicado de viver, um local extremo, de frio extremo, como é a Antártica, como é o Ártico, como é a Groenlândia e por aí vai. Não é um deserto gelado, mas é um local bem frio, gente. Seria bem difícil da gente viver, a gente ia sofrer ali. Mas sorte que os animais estão bem adaptados, né? Como o lobo cinzento, que tem aquela pelagem grossa, aqueles pelos longos para proteger a pele, né? Os órgãos internos para proteger o animal do frio. E é claro, eles vão ter que ingerir muita carne, porque é aquele ditado, né, gente? Quanto mais frio, mais a gente come, né? É a mesma coisa que os lobos têm que fazer. Precisam capturar presas muito substanciais, presas grandes que vão alimentá-los aí por um período de tempo muito longo, né? Precisa alimentá-los a longo prazo. Mas é assim, não é um local inóspito, mas é um local bem bonito. É frio, gente, é frio no inverno é frio mesmo, aí chega a nevar, diferentemente do verão que fica estilo pampas gaúchos. Com seu terreno coberto de neve e gelo durante a maior parte do ano, a tundra é uma terra de extremos. As temperaturas podem despencar a níveis implacáveis, e os ventos cortantes são constantes, criando um ambiente que desafia a vida a cada momento. Nesse habitat inóspito, os lobos são predadores formidáveis, adaptados a sobreviver em condições severas. Assim, não é um local 100% inóspito como seria a Antártica e o Ártico, né? Porque só algumas espécies sobrevivem lá e com muitas dificuldades. Agora, olha só o caso da tundra. Não é um local com muita escassez de alimento como são nos polos, mas é óbvio que aí a vida é complicadinha, gente. Não é fácil de viver lá, não. Sorte que os lobos são animais muito bem adaptáveis, eles têm uma genética muito boa, né? Já que a genética daquela foi muito favorecida ao crescimento, à força, ao poder, né, dos lobos, enfim, e o ambiente ajudou muito
né, essa seleção natural, essa adaptação, então fez com que aquela ficasse maior, né, mas que a genética dela foi um pouco diferenciada de demais lobos. Mas os lobos crescem bastante, tá? Ficam bem maiores do que os cães que a gente está acostumado a ver, gente. Cão doméstico, você pega pastor alemão, você pega husky siberiano, você acha que aquilo é do tamanho de um lobo, você se enganou. Tá? Lobos são gigantes e são bem mais poderosos do que a gente imagina. Aquela, com seu tamanho colossal e força impressionante, é um exemplo perfeito dessa adaptação. O frio intenso não só afeta a biologia dos lobos, mas também molda seu comportamento e suas interações. Na tundra, a busca por alimento é um desafio constante. As presas, como renas e pequenos mamíferos, precisam ser caçadas com astúcia e trabalho em equipe. As florestas boreais que margeiam a tundra oferecem uma mudança de cenário, com árvores que resistem ao clima severo. Este ambiente diversificado não só serve como abrigo para aquela e seus semelhantes, mas também como campo de caça. A vida selvagem que habita essa região é um testemunho da força da natureza. Predadores e presas vivem em um delicado equilíbrio, onde cada criatura desempenha um papel vital na saúde do ecossistema. A luta pela sobrevivência é constante, e aquela, em seu tamanho gigantesco, enfrenta seus próprios desafios. Ele deve ser astuto, ágil e resistente para navegar por esse mundo implacável. A tundra não é apenas um lar, é uma professora severa, ensinando aos seus habitantes as lições da vida, da morte e do instinto. Cada passo que aquela dá ecoa à história de sua espécie, lembrando-nos que mesmo em um ambiente tão árido, a vida encontra maneiras de prosperar. Assim, a história de aquela é entrelaçada com a rica tapeçaria da vida selvagem que habita o extremo norte da Rússia, um lembrete de que mesmo nas condições mais adversas, a beleza da natureza brilha intensamente. A jornada de aquela, o lobo gigante, é mais do que uma simples narrativa de um animal incomum. É uma história de conexão, amor e respeito pela vida selvagem. Desde o dia em que Andrei encontrou o filhote abandonado na tundra até sua ascensão como um ícone global, aquela representa a beleza e a complexidade do mundo natural. Ele nos ensina que por trás de cada criatura, existe uma história que merece ser contada. Se você se inspirou pela jornada de aquela, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário abaixo. E nos veremos no próximo vídeo. Até lá! Muito bom esse vídeo aí falando daquela. Enfim, é uma história bem impactante, uma história muito interessante. Enfim, vocês viram quem é o verdadeiro lobo, vocês viram o verdadeiro poder do lobo. Pois é. Tem outros vídeos aqui que eu poderia trazer futuramente, né? Eu sei que tem muita coisa aqui de assuntos meio que diferenciados, né? Coisas que vêm pro planeta e coisas que vão pro canal, no caso, o outro canal, né? O canal irmão, o canal secundário, não sei como eu vou chamar, o Mundo do Gabriel, que é um outro canal que eu tenho. Enfim, que eu posso comentar de outros assuntos que estão aqui, né? Mas o foco aqui é falar de natureza, é falar de ciência, é falar de curiosidades, é falar de conhecimento. Ok. Enfim, esse foi o vídeo daquela. Eu acho que eu vou trazer outros falando dela, eu vou contar a história completa. Então, curtir o conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixar muito like nesse vídeo, porque ajuda muito no nosso engajamento, ó. Me sigam nas redes sociais, arrobas na descrição, compartilhe o meu conteúdo com sua família e seus amigos e ó, lembre-se do nosso clássico e eterno bordão. O conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o planeta do conhecimento. Valeu, galera! Beijo, um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!